juizado itinerante tem essa característica de não ter juízes e servidores fixos, né, lotados nessa unidade. Então nós atendíamos Curitiba e os municípios próximos, e União da Vitória pertencia à subseção de Curitiba. E, então eu, como substituto, e o Dr. Rodrigo como juiz titular à época, nós nos deslocávamos, né, para União da Vitória para fazer os atendimentos, né? União da Vitória e Porto União são cidades grudadas, né? Até era muito próximo o local da instalação do juizado itinerante, era muito próximo de Porto União, ficava em União da Vitória, mas bem pertinho. E ali, né, foram feitas as primeiras articulações no sentido de que uma cidade que fica em outro estado, em outra seção judiciária, pudesse os processos serem ajuizados em União da Vitória, no caso de Porto União. E depois o tribunal, né, regulamentou isso por meio de resoluções, e há outros exemplos, outros casos. Então isso é um ponto histórico de registro. Então, tanto o prefeito de União da Vitória quanto o prefeito de Porto União estiveram presentes, então toda a sociedade se articulou em relação a isso, e depois, logo em seguida, 2 anos depois, foi instalada a unidade, né, a Vara Federal de União da Vitória. Então, quase que eu dormia muito pouco para pegar a estrada para ir para a União da Vitória. E aí, então, nós ficávamos esse período. Me lembro que o carro, então, tinha que sempre estar vazio, porque no retorno, eu passava por todas essas comarcas para fazer carga dos processos, porque eram processos físicos. E o executivo fiscal, então, sempre tinha muito processo. Tem um saudosismo disso justamente em função dessa transição, do espaço que nós tínhamos, que era um espaço pequeno, simples, com poucos recursos, mas nós tínhamos essa proximidade muito grande com aquele jurisdicionado que passou a ter o juiz da competência federal analisando o seu caso do benefício com um olhar sobre, né, inclusive princípios, né, bem mais humanos no sentido da dignidade da pessoa humana. Daí o doutor Savares, que coordenava o juizado especial itinerante, estava procurando uma pessoa para ficar fixo lá em União da Vitória, né? Porque até então eles faziam visitas quinzenais, periódicas, né, com os servidores e o juiz. Então eu fui removido para a turma recursal e lá ficando fixo, trabalhando no juizado itinerante. Isso comecei em janeiro de 2005 lá no juizado. Em 10 de junho de 2005 foi instalada então a Vara Federal. Então eu tive a oportunidade de acompanhar os trâmites necessários para a instalação da vara, né? A escolha do prédio, as visitas dos licitantes para a reforma do prédio, etc. Foi uma experiência bem interessante. E agora, senhor prefeito, aquele momento tão esperado. Declaro inaugurada a Vara Federal de União da Vitória. A novidade era o primeiro caso no Brasil de uma jurisdição de um estado apanhar o outro estado. O Juizado Especial Federal de União da Vitória tinha jurisdição sobre Porto União, em Santa Catarina. Nunca no Brasil foi feito isso, e ali foi feito com muito sucesso, com total concordância da Seção Judiciária de Santa Catarina. Claro, não seria forçar nunca, e com advogados de Porto União. Na verdade, é uma cidade só que foi separada quando se chegou a um acordo entre as divisas do Paraná e Santa Catarina. Aí não tinha como ficarem juntas, separaram pelo trilho do trem da aviação férrea São Paulo-Rio Grande. Então, na verdade, é uma cidade só em 2 estados diferentes. Isso foi anunciado lá, eles acharam muito bacana, houve
muita aceitação, e então foi essa a criação de União da Vitória. A vara está lá até hoje, uma vara tranquila, não me consta, nunca ouvi falar de algum problema grave em União da Vitória, e temos então a prova de que deu certo. A dificuldade era achar um espaço. E tão logo a gente soube dessa dificuldade, fomos atrás de um prédio e fizemos a locação pela Prefeitura de União da Vitória, porque entendemos-se de vital importância ter uma sede da Justiça Federal na cidade. Então, em meu nome, como ex-prefeito de União da Vitória, agora deputado que representa essa cidade, eu quero agradecer e comemorar. Viva nossa Justiça Federal. Aí cabia a minha pessoa, através da OAB, as instituições, conseguir a instalação. Processo moroso, momentos difíceis que o Paraná passava no momento, com enchentes, com eventos da natureza, que prejudicaram muito. Mas com muito orgulho, há 20 anos atrás, tivemos a oportunidade de reunir o Judiciário Paranaense, o Judiciário Catarinense, a presidência do Tribunal Regional Federal, os diretores das seccionais vinculadas ao Tribunal do Paraná, com o Dr. Nicolau Conquio, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas no início nós éramos uma vara muito pequena, mas com um resultado social para a localidade muito significativo, assim. Eu cansei de ganhar galinha, né, esses presentes típicos do interior, assim, como forma de agradecimento de demanda previdenciária que as pessoas iam lá levar. E com isso a gente construiu laços muito próximos e a gente vivencia esses laços como se uma família fosse, né? Então nós temos os nossos momentos de atrito, a gente tem os nossos momentos de comemoração e é uma equipe que conseguiu, ao longo desses 20 anos, evoluir conforme a exigência de convivência e de trabalho foi se apresentando. Então eu acho que é uma equipe muito madura, é uma equipe muito, muito cooperativa, participativa, eles vestem a camisa, não teve uma oportunidade que eu não trouxe algum pedido, alguma demanda para eles que eles não me apoiaram e não ingressaram nesse meu pedido de cabeça. Então, assim, eu só posso agradecer pelos 20 anos de convivência, né? Espero que nós tenhamos muitos outros anos de convivência, que nós consigamos manter essa harmonia que nós temos de equipe e de crescimento pessoal enquanto ser humano. A minha lotação inicial, e porque ali nós trabalhávamos com processos de matérias diferentes, com tipos de procedimentos diferentes, então foi um período de muito aprendizado. Eu fui muito bem recebida pela juíza titular da vara, doutora Graziela Soares, excelente magistrada, a quem eu agradeço muito por todo o período em que eu estive ali. Também fui muito bem recebida por toda a equipe de trabalho, equipe excelente, servidores dedicados, comprometidos. E consiste numa importante ferramenta para a agilização do trâmite processual. Dentre os benefícios oferecidos pelo novo sistema, pode-se citar a desnecessidade de uso de papel, a possibilidade de acompanhamento de toda a tramitação do processo sem sair de casa ou do escritório e a imediata comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, o que diminui significativamente o tempo atualmente havido entre a prática de um ato processual e do ato seguinte. Sempre foi um ambiente muito bom de trabalhar, sempre tivemos servidores empenhados em fazer o melhor trabalho possível
em auxiliar os juízes. Como uma vara do interior, aqui acontecem coisas inusitadas. Hoje choveu bastante, aqui é uma cidade que chove bastante, tem muita enchente. Em 2014, teve uma enchente razoavelmente grande, e onde eu morava pegou água. Eu morava, era um sobrado, meu sogro morava na frente, e a gente ficou na parte de cima do sobrado, entrava e saía de casa de bote, deixava o carro na margem onde não pegava a água, e entrava e saía de casa de bote. Um servidor morava num prédio próximo e também tinha pego água ali no térreo do prédio. Então, eu pegava um bote que foi emprestado de um outro servidor, e aí remava até o prédio do Gustavo, e aí dava carona para ele até a margem, terminava a enchente para a gente vir trabalhar. Aí eu brinco que ele não sabia remar direito, e eu dizia, vamos, Gustavo, rema direito. E por algum tempo foi assim. Um momento curioso que me passa agora na memória é que certa vez eu fui fazer uma intimação em uma das cidades, não me recordo o nome, não era União de Vitória, mas em uma das cidades que faz parte da jurisdição, e ao bater palma, né, fui atendida pela esposa, e eu estava procurando o esposo para fazer a intimação, perguntei pelo nome do intimando, aí ela ficou me olhando desconfiada, daí ela me olhou desconfiada, daí ela chegou para mim e falou assim, você é oficial de justiça? Eu falei, sim. Ela falou, que estranho, eu conheço todos os oficiais de justiça da União de Vitória, tanto da Justiça Federal quanto da Estadual, e todos são homens, não tem mulher oficial de justiça. Aí eu falei assim, pois então, eu sou a primeira oficial de justiça, então, da União da Vitória, da Justiça Federal, e estou trazendo a intimação, né? Posso garantir que hoje ter ido para a União foi uma das melhores coisas da minha vida, pessoal e profissional. Não só para mim, como da minha família, os melhores amigos do meu filho são de União, da minha esposa também. O ambiente era muito gostoso, tanto que quando tínhamos encontros da SEAJA, o pessoal dizia, lá vem o Bandeira e o mundo maravilhoso da União da Vitória. Mas era assim que eu me sentia. Eu fui muito feliz nesse período. Só retornei a Guarapuava por questões familiares e pelo vínculo enorme que eu tenho aqui. Mas se não fosse por isso, eu teria continuado na União da Vitória com toda certeza. Daqui é a Mary, é a nossa cachorrinha funcionária. Ela está conosco desde o final do ano passado. Ela é um cachorrinho que foi resgatado, que sofria maus tratos, estava para adoção. E daí a doutora Graziella resolveu trazê-la aqui, né? E agora ela faz parte da nossa equipe. A vara é muito bacana, é muito gostoso. Eu vim com a intenção de ficar uns 3 anos e acabei me estabelecendo aqui na cidade e a princípio não tenho pretensão alguma de sair. É uma equipe espetacular, o pessoal é muito tranquilo, muito proativo, os nossos 2 juízes são excepcionais, não tenho o que reclamar do Vitória, acho que nossa equipe é uma equipe muito boa, bem feliz, empática, colaborativa, e nessa data importante que vai logo à frente, queria cumprimentar a subseção de União da Vitória pelos seus 20 anos de história e dar-lhe parabéns.
da Vitória, eu encontrei muito mais do que um bom ambiente de trabalho. Eu descobri aqui uma grande família, porque muitos dos nossos colegas aqui da Justiça, na época, eram pais de crianças praticamente da mesma idade. E todas as crianças conviviam juntos na escola, nós tínhamos vários encontros onde todos nós nos reuníamos e as crianças brincavam juntos. Então, assim, eu acho que os nossos filhos cresceram lado a lado. Então, nós vivenciamos, assim, muitas histórias juntos. Tanta gente canta a sua terra amada, não há o que suplante em tarde ensolarada esse recanto lindo do meu Brasil querido. Assim eu cantarei os versos que vivi junto de ti, Porto União, eu digo União da Vitória, cidades amigas. Ao longo desse teu rio Iguaçu imenso, desse teu povo tão sincero, quanta beleza, quanta emoção, nós vivemos juntos, União da Vitória e Porto União. Então esse é o sentimento que a gente tem quando a gente recorda da terra amada da gente. Porto União e União da Vitória são cidades que mereciam a Justiça Federal.